E aí, seus dengoso? Vocês estão bem? Eu tô melhor, eu melhorei bastante. Eu fiquei uma semaninha doente, fiquei uma semaninha aí com dengue, mas eu tô melhor, tô de volta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é o tal do podcast. Vamos lá, vamos desfragmentar mais esse pedacinho da internet comigo. 2019 foi um ano incrível pro podcast. A gente viu grandes players do mercado entrando nesse negócio aí. A Globo tem seus próprios podcasts agora, vários inclusive. Fez uma divulgação muito legal dessa mídia. Eu fiquei bem empolgado quando eu vi a Globo entrando no meio do podcast, porque isso trouxe diversas pessoas a conhecer o tal do podcast. Tô falando muito podcast, né? Podcast. Mas isso foi legal. Isso trouxe muita gente nova pro podcast. Eu vi muitos projetos tendo um novo fôlego para recomeçar novas temporadas, para recomeçar os projetos. Então, eu fiquei mega empolgado com 2019 e eu acho que 2019 foi o ano do podcast. Inclusive, acho que as coisas que eu mais fiquei empolgado foi quando eu vi o Spotify entrando nessa mídia. William, você tá falando muito do que foi 2019 pro podcast, mas ainda não disse o que é podcast. Vamos lá. Para quem ainda não conhece podcast, é como se fosse um programa de rádio. Sabe, aquele programinha de rádio que tem um locutor, que no meio tem uma música, daí o locutor volta e fala. O legal é que podcasts são programas mais específicos. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Vamos supor que você goste de tecnologia, como eu. Você vai encontrar dezenas de podcasts que falam sobre tecnologia. Eu, inclusive, ouço alguns podcasts que são diários, que falam sobre notícias de tecnologia, sobre... Os podcasts diários só falam sobre notícias de tecnologia e eu me amarro nisso. Tem alguns podcasts semanais, quinzenais, então sempre vai ter um podcast específico pro assunto que você gosta. Eu vi ontem, eu tava dando uma olhadinha no Spotify e eu vi um podcast que ele fala sobre horóscopo. Cara, não é um assunto que me interessa, mas tem muita gente que se interessa sobre isso, então o assunto que você tá procurando, certamente você vai encontrar um podcast falando sobre ele. Tem podcasts sobre nutrição, tem podcasts sobre academia, tem podcasts que falam exclusivamente sobre, política. Os próprios podcasts da Globo, que eu falei que eles entraram nesse meio, tem o Resumão, que é um que eu ouço bastante, que ele dá um resumo da semana com as principais notícias e eu acho fantástico o trabalho que a Globo tá fazendo com os podcasts. Tá, William, e como é que eu faço pra ouvir um podcast? Primeiro eu quero dar um recadinho rápido. Se você tá curtindo esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, dá um joinha aí no vídeo. Se você tá se entretendo, se você tá se informando com esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no vídeo, ajuda nós. Vamos lá. O podcast tem várias formas de você ouvir um podcast. A mais fácil hoje é o Spotify. Tá? É a mais acessível para quem quer começar a ouvir podcast. Então, você entra no Spotify, vai ter uma aba específica para podcast, tá aparecendo na tela agora. Dentro dessa aba de podcast, você vai encontrar diversos podcasts por lá, como o Mamilos, GugaCast, o Nerdcast tá lá também, que é o maior podcast do Brasil hoje, um dos maiores podcasts do mundo. Cara, a mídia podcast, ela é muito interessante, principalmente nesse período que a gente tá vivendo agora, tá? Você pode se entreter e se informar demais com os podcasts. Procura certinho, você vai encontrar o podcast perfeito para você. Eu vou deixar uma lista aqui embaixo dos principais podcasts. Algumas semanas atrás, eu fiz uma postagem no meu Instagram, aqui ó, me segue lá. Uma postagem bem simples dizendo o que é podcast. E foi o que me motivou a fazer esse vídeo, porque eu percebi que realmente muitas pessoas ainda não conhecem a mídia do podcast. Então, se você quer compartilhar esse vídeo com alguém, dá um pulinho lá no meu Instagram, compartilha aquela postagem que lá tá explicando de uma maneira bem simples o que é e como você pode começar a ouvir podcast. Então, tá bem explicadinho lá, beleza? Pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo comigo até aqui. Foi um vídeo mais simples, um vídeo sem roteiro. Eu realmente só queria passar o que é o podcast para algumas pessoas que eu sei que não conhecem. William, mas eu já conheço podcast. Esse vídeo talvez não seja para você, tá? Esse vídeo é direcionado para o público que ainda não conhece o podcast.
beleza? Se você já conhece o podcast, tem os seus podcasts prediletos, comenta aí embaixo, eu quero saber o que vocês estão ouvindo. E se você realmente gosta dessa mídia, compartilhe esse vídeo, compartilhe os seus podcasts prediletos com as pessoas que você acha que vão se beneficiar com esses tipos de conteúdo. A gente está passando por um momento complicado, podcast é uma excelente mídia para entretenimento e informação, então dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar aqui embaixo para você conhecer alguns podcasts, alguns que são os meus podcasts prediletos. E, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo comigo até o final. Eu realmente estou amando fazer esse tipo de vídeo. Se você está curtindo, se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus pais, com seus familiares. Eu acho que é um conteúdo legal. Eu acho que pode agregar na vida de muitas pessoas. Então, se você curtiu, acho que alguém vai curtir, compartilha aí. Não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like para ajudar nós. E vamos lá, vamos desfragmentar essa internet juntos.